esteja aqui presente entre nós, o teu amor, a tua presença se derrame nos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor se faça presente nesta manhã. Abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos, para que a sua palavra se faça carta viva no nosso coração. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje é Efésios 3. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou passar aqui para que cada uma faça o seu comentário. O plano maravilhoso de Deus para os gentios. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi resumidamente. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Tornei-me ministro deste Evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a força do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. A oração de Paulo pelos Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que palavra forte, poderosa e maravilhosa. Vamos passar aqui para a pastora Lana. Pastora Lana, a senhora quer sentar aqui ou prefere que leve até lá? Bom dia, meninas. Eu vou falar aqui a respeito do insondáveis riquezas de Cristo. Essas insondáveis riquezas de Cristo
elas são para nós hoje, amém? Nós somos esse alvo. E Deus, ele decidiu, ele escolheu um povo para ele ser alvo desse amor. E esse povo é nós. E ele escolheu esse povo também para transmitir esse amor. E é através da igreja. Ele fala que é por meio da igreja. Então, esse amor que Deus trouxe, né, através dessas insondáveis riquezas, é insondável riqueza, né? Se a gente pensar numa sonda, uma sonda ela é para delimitar ali, né, enxergar. Eles me enviam uma sonda lá no profundo para saber onde que vai ter o petróleo ali para colocar, né, algo, uma alguma coisa de para extrair o petróleo. Então, essa sonda, essas insondáveis, né, riquezas de Deus, ela nunca é sempre mais, ela é para nós experimentarmos. Então, hoje, se nós temos igual Paulo aqui, ele estava preso, né? Então, quando uma pessoa está presa, você começa a desconfiar dela, né? Então, era isso que estava acontecendo com Paulo. Ele estava preso e os irmãos falavam assim, ah, mas esse não é o apóstolo, né? E aí ele está falando, olha, não se preocupem com isso aqui, porque eu sou prisioneiro é de Cristo. E nós devemos o quê? Experimentar. Essa é o quê? Profundidade, né? Eu lembro que a gente tinha uma musiquinha que falava assim, que Deus é tão, o meu Deus é Deus grandão, né? Ele me cerca de um lado, ele me cerca da frente, ele me cerca lá embaixo, ele me cerca lá no alto. Por quê? Porque ele domina esse espaço que a gente deixa dominar. Então, que esse Deus ele possa ser um Deus experimentado. Ele não é só para a gente ser um Deus falado, um amor falado, mas é um amor que ele é experimentado. Se a gente, eu falo assim, você já sentiu o cheiro do amor de Deus, né? Você já sentiu o gosto do amor de Deus? Por quê? Porque Deus deu o quê para a gente? Os cinco sentidos. Será que não é para a gente usar isso também para nós experimentarmos a Deus? Então, às vezes a gente sente um arrupio, né? Alguma coisa assim, a gente fala, nossa, Deus está aqui. Mas não é só isso. Ele também quer se revelar nos nossos outros sentidos. Por quê? Porque é insondável a riqueza dele. Então, que nós venhamos a compreender, né? Porque Paulo fala que nós precisamos compreender. Se nós compreendemos, nós experimentamos. Se a gente não tem essa compreensão, como que a gente vai experimentar? Né? Então, que hoje nós possamos compreender um pouco mais para a gente experimentar um pouco mais. Amém. Amém. Nós temos gigantes aqui, gente. Vamos. Família, que delícia. E Ela quer falar agora? Não, não, fala você. Tá. Benção, hein, gente? É muita mulher para falar aqui, porque a gente Experientes, né? tem o tanto de irmãs aqui que poderia falar, né? Fora as irmãs, quem está aí sempre tem a oportunidade de falar, então quero ser sucinta. Minha cooperação aqui é o seguinte: quem é ovelha de sal da terra sabe que a carta de Efésios é a carta de princípios e valores do que nós fazemos. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente recebeu de Deus, tudo que a gente trabalha, é esse o pano de fundo que a gente vai. É igual você como advogada, tem uma lei maior, né? E a partir daquela lei maior a gente vai destrinchando os outros artigos para fechar quem nós somos. Então, Efésios é a carta do que nós somos como somos. Queria muito colocar aqui o que eu sempre gosto quando eu passo pelo capítulo 3. O verso 10 diz assim, vamos aí, verso 10. Para que agora, pela igreja, antigamente todo mundo, a gente sabe, até Paulo começar a anunciar e Cristo morrer e vir a nova aliança, que é em Cristo Jesus, a Bíblia diz que falava-se de várias formas, pelos profetas, tudo. Mas agora a gente vai falar. Todo o mistério de Deus, ele diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida
dos principados e potestades no céu e na terra. Ah, não estou conectando. Não precisa ter igreja, não. Eu amo o Senhor e eu sigo o Senhor lá em casa. É uma verdade. Mas é a igreja, onde dois ou mais estiverem, em nome do Senhor Jesus, é que a multiforme sabedoria de Deus é conectada do céu para a terra. E eu não quero morrer ignorante de nada, gente. E eu preciso demais de vocês. Eu sei que eu sou uma irmã, dou muito trabalho para vocês. Tem hora que faço coisa que não precisa, tem hora que faço coisa que precisa, mas vocês não podem desistir de mim, porque eu sou igreja com vocês. E eu não quero morrer ignorante. E eu compreendi que a multiforme sabedoria de Deus agora foi determinada pelo nosso Deus. Só tem um jeito da gente conhecer ela. Aqui. Outro versículo é o versículo 11. Porque isso eu preciso muito estar sedimentado no meu coração e nós, como povo de Deus, precisamos entender. O que o versículo diz? Segundo. O que quer dizer segundo? De acordo. De acordo. Não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso. Não, é segundo, de acordo com aquilo que Paulo estava vivendo na carne. Ele esmurrava a carne dele para ele poder viver e trazer do céu para a terra a multiforme sabedoria. Amém? Amém. E a oração de Paulo no verso 14, né? Diz assim, por causa disso. Irmãs, nós precisamos ser as mulheres de Deus nessa terra que compreenda. Por causa disso. Entende, Sonia? É por causa disso que eu encontrei na palavra de Deus. É por causa disso que eu me esforço a comunhão dos santos. É por causa disso. Eu estava vindo falando com a Kelly. Kelly está chegando, né, em Goiânia. Goiânia é uma cidade prometida por Deus, declarada por vários profetas. E aqui tem vários poços. E daqui há vida. E eu falei para a Kelly. E a gente vive num momento assim, desentulhando esses poços. Porque os poços, não só os de Jacó foram entulhados, muito mais os poços de Goiânia pode ser. E eu vim falando para ela, Kelly, eu e você, nós não temos, até porque nós temos uma condição de fé como Paulo. Eu não tenho que ficar pensando quanto de pedra que eu tenho que tirar, eu tenho que pensar que eu vou tirar. E o poço é de Deus, a igreja é de Jesus, não é minha. As águas vêm dele, é sobre ele. Porque se a gente pensar, ficar fazendo uma anamnese da dificuldade que a gente encontra onde a gente está, irmão, você cansa só de pensar. Já desistiu. Já desistiu. Mas por causa disso que Paulo fala aí para mim. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Mano, hoje de manhã eu estava de joelho pelos legendários. Meu marido tá subindo. Eu não acredito. Sim, tá lá. Foi numa alegria. Meu Deus, parecia um adolescente. Aí hoje de manhã eu me propus, sempre eu faço a minha devocional, e isso é uma prática minha. Eu ajoelho, não tempo ajoelhar, até porque não é muito confortável, mas eu ajoelho como um sinal profético, porque as regiões celestiais estão tudo vendo o que nós estamos conversando. Você pensa que o diabo não vê você fofocando, falando mal do seu marido, ou irritada com alguém, ele vê tudo. Mas os anjos também vê. O Espírito Santo também vê. Ele vê tudo. E toda manhã eu falo, eu me ajoelho diante dessa palavra e faço alguma oração. E aí eu sento, vou para minha cadernetinha, minha Bíblia. E hoje de manhã eu falei, porque foram muitos pastores, achei interessante, foram muitos pastores. E Senhor, que eles subam. Amém. E lá, o meu, eu orei assim, unção de Caleb sobre ele, né? Ele está quase um Calebzinho, já 70, né? Que venha sobre o Paulo Júnior, a unção de Caleb, sobre a mulher dele, a unção de Caleb. Amém. Porque eu quero continuar nessa cidade apaixonada por Jesus. Amém. Olhando para a igreja como a noiva do Senhor. Não interessa a placa. Ela é a noiva.
Por causa disso, eu e você, minhas irmãs, temos que orar. Porque senão vai ser verborréias jogadas ao ar. Só palavra bonita, às vezes tem umas que falam bonito. Mas Paulo fala, eu faço isso, eu me ajoelho, porque Deus amou a igreja dele. E ele quer que essa igreja tenha no adorno, nas vestes dele, tudo que eles são bons. Não vai ficar nada de fora. Amém. 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 E por fim, o verso 15 que diz, do qual, vamos encerrar aqui, eu passo para a Kerst. É melhor você mudar de lugar, Kerst. Irmãs, estão me ouvindo direitinho? E lá, estimos melhoras a você, amigo. Você está muito ruim. Você não levantar, amigo, eu te conheço. Já chamou o médico? Lê aí. 15. O 16. É o 15 mesmo. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Quero declarar que essa manhã seja uma manhã de meditação na palavra, mas uma manhã que nós possamos dizer amém na vida uma da outra, para que o seu homem interior saia daqui fortalecido. Amém, Balbina? Amém. Te amo, Balbina. Você viu que tem Esse rostinho gostou. Nós perdemos Doce. a Marisa, Marisa, nossa companheira desde o começo. Lindas. Amém, irmãs? Pastora, antes de passar a palavra para Kéria, só complementar aqui o versículo 17. Maravilhoso. O versículo 17 é o que mais me toca, e me Eu tocou tenho sempre a aqui, vida mas- inteira. Isso para Qual que é que o seu Cristo conselho, habite Sônia? pela Saiu do fé fogo. no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Então, o amor é a base de tudo, né, pastora? É a base de tudo. Então, se a gente tiver com esse amor no coração, se você fizer tudo por amor, você está fazendo tudo por Cristo, né? Acho que ele vai sendo passa para cá. Acho que ele passou, acho que estava sendo indicado. Sempre começou com o pergunta demais. Bom dia, graça e paz. Nossa, presente. Tá vendo vocês hoje? Nós temos história aí, né? Para contar para trás. Um beijo, Lalazinha. Obrigado pelo convite. Gente, eu amo Efésios, porque Efésios, ele traz para nós, as cartas de Paulo são muito fortes, para nos lembrar quem nós somos, mas também para que somos. Qual que é o nosso papel? E nesse contexto aqui, Paulo já estava no final da sua jornada, ele estava preso em Roma, né? E eu acho lindo, e eu falo muito das minhas pregações, que Paulo não falava, eu sou prisioneiro de Roma. Mesmo preso, Paulo falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, ele ensina uma coisa tão profunda para a nossa vida, que não são as circunstâncias e aquilo que a gente vive que pode falar a respeito de nós e nem daquilo que a gente crê. Então, já começa daí. Só que Paulo, ele preso, já no final da sua jornada, tendo vivido tantas coisas da sua história, ele provou, né, do amor de Deus, do milagres. E aí ele chega num ponto de ele sentar numa prisão e ele escreve cartas preocupado com a vida daqueles e com as igrejas que ele tinha fundado, ou seja, com a nossa vida. São cartas reveladoras para que a gente lembre realmente o nosso papel nessa terra. E Efésios 3, eu amo Efésios 3, quando a Patrícia me mandou e falou assim, vai falar sobre Efésios 3, que eu abri minha Bíblia, olha, gente, minha Bíblia toda marcadinha. Eu falei, não acredito, porque essa palavra, ela mexe com o meu coração. Porque em Efésios 3, ele traz uma coisa
muito interessante, que é uma coisa revelada na nossa vida, que foi revelada mesmo por Deus à vida de Paulo, que ele fala é o seguinte, resumindo assim, trazendo de uma maneira mais simples para que a gente entenda, ele fala é o seguinte, eu não vim, Deus não veio só para o povo de Israel, porque Deus é um povo, ele nos faz ser um povo inclusivo. E aí ele começa a falar para nós, nos advertir, lembre que agora os gentios, os Amém. não hebreus, eles agora estão, eles Amém. são co-herdeiros juntamente com vocês naquilo que é a herança de Deus para a vida de um povo. Então, aquilo que era algo exclusivo, aquilo que era antigamente algo muito exclusivo, ele agora inclui e nos lembra que nós devemos ser essas pessoas que incluímos todos. Amém. E aí, trazendo para o contexto que eu gosto de modernizar a nossa vida, é como se te apresentasse uma prostituta. A gente, muitas vezes, julgamos as pessoas pelos seus atos, e é verdade, pelos seus pecados, a gente sabe disso, mas a gente não lembra que essa prostituta, mesmo sendo uma prostituta, ela é filha de Deus. Em Cristo, ela tem a capacidade, né, de ser um conosco. Como que a gente inclui as pessoas na nossa vida? Qual tem sido o nosso preconceito diante das pessoas? Quando a gente recebe essas pessoas que vêm para as nossas vidas, às vezes, com nomes, né? Com histórias marcadas, e a gente simplesmente fala, não, né? Eu sou de Deus, e essas pessoas não são de Deus. E aí, quando ele menciona essa palavra, que quando ele fala assim, olha, e ele fala assim, olha, então, ele começa, é o maior plano de Deus, a nos fazer uma só família. E é uma revelação muito sábia para a nossa vida, porque eu creio que aqueles, né, que são de Deus e que são da nossa família, até Cristo voltar, eles devem ser incluídos nas nossas vidas. Aí está a nossa parte de, sendo de Deus, incluir ou não. E aí ele fala assim, olha, por causa disso, aí ele chama a gente para, quando ele primeiro traz essa revelação, falando, né, de que esse povo é incluído, que os gentios agora se faz um conosco. Gente, é uma palavra muito reveladora. E aí ele fala assim, agora por causa disso, eu me ponho de joelho. Ele chama a nossa vida para esse lugar de oração, para que a gente possa achar dentro de nós, no nosso interior, no mais profundo da nossa vida, a nossa essência. Compromisso com o outro. E o compromisso com o outro, a gente possa ver que é para onde Deus nos levantou e nos chama para que a gente possa incluir a vida das pessoas na nossa vida, na nossa família, né, sem nenhum preconceito. E aí ele começa a falar assim, para que aí primeiro ele chama nós, né, eu me ponho de joelho perante ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele fala, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. E ele fala assim, o que é o homem nosso interior? É aquele homem que não se corrompe, né? A gente pode viver pressões externas, a gente vive pressões externas, mas o nosso interior se renova de dia em dia. Então é um povo que tem uma visão alta, uma visão de futuro, e isso é uma palavra para a nossa vida. E aí ele fala assim, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, ele chama a gente para se colocar de joelho, entender isso sobre o nosso interior, quem nós somos, e aí ele começa a falar aqui, a fim que estão arraigados. Irmão, eles chamam para essa hora, para a unidade. Arraigados e fundados em amor. É uma bandeira sobre nós, o amor. O amor inclusivo, o amor que ama, o amor que perdoa, o amor que vive acima das circunstâncias, o amor que não julga as pessoas pelas suas aparências. E aí ele vai
E aí ele vai fazendo essa oração, né? E aí ele fala, para que poderes perfeitamente compreender, ou seja, gente, a gente só vai compreender, conhecer, porque a régua de Deus não é a nossa régua. Graças a Deus. E aí ele fala, para compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, não tem medida nenhuma que a gente possa fazer que seja tão pequena para que a gente não inclua na nossa família os filhos de Deus. Nossa, é maravilhoso, porque a gente só vai compreender isso com a régua de Deus e não com a nossa régua. Porque muitas vezes a nossa profundidade, largura, comprimento é muito pequeno. E o Senhor nos chama para essa hora. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Gente, passa do nosso entendimento. É aquilo que a palavra nos ensina, Deus chama os loucos para confundir os sábios. Quem sou eu de estar aqui nessa manhã, nessa cadeira, ministrando para vocês? Para que eu possa reconhecer isso, eu tenho que olhar para trás, lembrar de onde o Senhor, né, me buscou, da onde eu vim, da onde eu fui transportada, para que eu possa entender isso hoje, estar nessa cadeira e com a mesma régua eu possa medir o meu irmão lá fora, que está distante de Deus, que está muitas vezes cego, que está confusos, que estão distantes desse amor. Aí Deus me pede, olha, Kelly, então você ora, você se ajoelha nesse lugar, e com essa mesma régua que eu medi a sua vida, agora você mede esses irmãos. É mais ou menos isso que ele está falando para a nossa vida. É um ponto mais alto da oração, é esse pedido que faz a gente entender desse amor que não há dimensão de Deus sobre a nossa vida, né? E uma analogia é que é um amor tão grande, sabe, gente, que não cabe nenhuma régua mesmo. O amor de Deus, ele é assim, ele é infinitamente mais do que a gente pode pensar e imaginar, e ele continua falando sobre isso. Então, que nos sustenta indo, né, ao céu, à altura e ao mais baixo da profundidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a minha régua vai ao mais alto, ele também desce ao mais baixo das trevas. Para que a gente possa reconhecer na vida do irmão esse amor. Nossa, é muito profunda essa palavra. E o desejo final, né, de Efésios 3 é que a gente compreenda esse amor e a gente possa ser cheio de toda essa plenitude de Deus. E aí ele fala, né? Porque aí a gente é capaz de entender esse amor que é superabundantemente sobre a nossa vida, que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar, né? Então, não limite o que Deus pode fazer na sua vida ou nos seus relacionamentos ou na vida de quem é aqueles que você olha e pensa assim, para esse não vai ter jeito. Não limite, porque a força e o amor deles são maior do que qualquer pedido nosso. Quando você for trazer para Deus a sua oração, seu casamento, a vida de uma pessoa difícil da sua família, a vida de uma missão difícil que Deus está te dando, você lembre desse amor de Deus, que é infinitamente maior do que esse pedido seu ou meu, e que ele pode fazer infinitamente mais, né, do que a gente pode pensar ou imaginar. É aquela coisa de falar, Senhor, eu jamais pensei, né? Eu vendo a minha vida, né, a minha casa hoje, a vida do meu próprio marido. Quando eu me converti antes dele, né? A gente estava noiva, eu terminei meu noivado, porque eu não acreditava, a minha régua não era medida de Deus. Aí eu olhava para a vida do Gilberto e falava assim, não combina mais com a minha vida. Foi mais ou menos assim. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou para essa causa com o olhar dele, né, e fez com que o Gilberto, pouco tempo depois, se convertesse. Foi um milagre de Deus. Só que antes disso, eu falava assim para os meus pastores. Eu frequentava um PG e eu falava assim para um pastor lá. Aí eu falava assim: quando eu apresentava a vida do Gilberto, que eu tinha terminado, porque ele era ateu, ele não acreditava em Deus, era impossível eu ser feliz. Ele falava assim: olha, nada é impossível para Deus. Quando eu olhava ele falando, eu pensava assim, eu olhava para a vida dele e falava assim: ele está falando que ele não conhece o Gilberto. Mas graças a Deus esse pastor já foi inspirado, né, com essa régua de Deus na época. E ele falava assim: eu creio na conversão do Gilberto. Eu não cria.
Eu não acreditava, a minha régua era diferente, eu media as coisas pelas aparências, e aí a gente foi aprendendo, né? Então, meu primeiro milagre foi na minha própria casa, quando a conversão do Gilberto trouxe um homem de que é, queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele falava assim: não, esse povo que rouba, ele tem que matar mesmo. O primeiro ministério que meu marido foi levantar, depois da conversão dele, a Lana vai lembrar, foi de ação social. Pensa um homem onde abundou o pecado, superabundou a graça, é a vida do Gilberto. Porque pensa o tanto que o Gilberto, hoje, ele ama a vida das pessoas, ele acredita, ele tem fé e ele tem misericórdia pela vida das pessoas, principalmente aqueles que ele não defendia na época, né? Depois ele passou a defender em Deus. Então é isso, eu acho que Efésios 3, ele traz essa revelação de Deus para a nossa vida, falando o seguinte: inclui o meu povo na sua família. Eu não vim só para o povo de Israel, eu vim para todos. Eu vim para todos. E é isso, e hoje a gente pode viver sendo esse povo que inclui, né? Sendo esses reconciliadores, porque Deus nos chama a sermos reconciliadores nessa terra. Deus nos chama a ser essa carta viva de amor escrito no coração das pessoas. E eu só posso ser isso entendendo. E por isso que Paulo, ele é muito claro quando ele traz Efésios 3 e ele fala: por causa disso eu me ponho de joelhos. Ah, eu esqueci de falar algo que ele fala aqui no início também de Efésios 3, que ele fala assim: olha, quando a gente faz isso, até principados e potestades nós somos testemunha para a vida deles. Sim. Porque o que Satanás quer é que a gente meça a régua mesmo e que a gente exclui essas pessoas para que ele possa ter domínio. Mas quando a gente inclui, gente, até Satanás olha para a nossa vida e fala: não é possível. Não era para eles fazer isso, não era para eles incluir esse povo, não era para ele pôr esse povo na mesa. Eu acho, né? você falando aí, eu queria cooperar. Eu estou tentando lembrar aqui, mas claro que as irmãs vão lembrar desse texto quando eu referendar. Lembra quando Jesus, a penúltima ceia que ele quis servir, ele disse para os seus discípulos: vá lá na cidade, procura uma casa, organiza uma ceia e vai para a rua e tragam todos. E todos estão lá. E nem todos quiseram ir. Aí voltaram: eles não estão querendo vir, não. E o medo que o povo estava lá encontrar com Jesus, vai que ele já era sabido que Jesus estava causando em Roma, estava destronando tudo que Roma pregava como verdade. Vai que eles ficaram com medo, outros não quiseram, mas é interessante. Paulo Júnior um dia falou assim para mim: falou, bem, o meu papel na nossa casa é de chamar todos. Agora, se todos vão vir, eu não sei, só Deus sabe. O meu papel é convidar todos. Se eles negaram o convite, eu não mas nós. Porque às vezes a gente vai ficando meio cansadinha, né? Fala: não, mas igual o Gilberto aqui lá não tem salvação, não, né? Uhum. Mas não é isso, irmã. Que a carta de Efésios introduz para nós, como povo de Deus, por aquelas que aceitaram e submeteram à graça e recebem o benefício disso, porque nós não estamos aqui para falar que é fácil para ninguém, todo mundo é difícil. Cristianismo é caminho estreito. Se tiver largo, não é cristiano. É alguma coisa imitando. Mas o próprio Jesus disse: vocês vão vir para o meu caminho, ele é estreito. Mas vocês vão ver e desfrutar de tanta coisa extraordinária. Você nem vai saber que a roupa está apertada. Né? Tem hora que eu entro em transe nesse, falo: meu Deus do céu, é muito maravilhoso. É coisa, como o senhor diz, nem olhos viram, nem jamais subiu no coração do homem o privilégio que eu recebo na minha família, na minha vida, no meu povo que a gente ama. Mas é isso aí. Então, irmãs, se você encontrou com alguém na rua e o Espírito está dizendo: leva, convida, chama para ir para a igreja, chama para ir para a sua casa, não existe não. Faça. O papel do outro quer dizer: não quero, não vou. Não aceito, não gostei. Mas em cima desse movimento, nós temos na nossa casa, tanto o Ministério Sal da Terra como na minha casa, meninas de rua, que hoje são mulheres de Deus,
traficantes que hoje são pastores, traficantes que hoje são advogados. Eu não precisei morrer, eu vi. Uhum. Agora, muitos disseram não. Uhum. Não é sobre isso que Jesus quer que você pense, né? Não é sobre isso que Paulo está te incentivando. Paulo está te dizendo, só tem um jeito dessa prostituta, desse ladrão, desse traficante, desse marido complicado, Uhum. dessa mulher complicada, dessa que já foi também, Uhum. mudar a natureza. Isso. É morrer e nascer de novo. E ele não vai usar outras pessoas. É a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Amém. Amém? É as nossas mesas, são as nossas inquietações, é o nosso modo de viver. E as pessoas falam assim, que vizinha é essa diferente? Eu e a Roberta tivemos o privilégio, lógico que nós chegamos aqui, morar num condomínio aqui pertinho. Só uma família não foi batizada, que não quis. Todos foram batizados e alguns são líderes. Aqui dessa casa, que é muito amiga, Laís. São líderes, são lá na aldeia. Uhum. Uma gracinha. Um é pastor, os meninos cresceram, tudo ligado na igreja. Mas eu fiquei pensando assim um dia, por que você deixou para trás? Você não me ajudou? O que eu deixei de fazer? O Espírito Santo falou, não é seu papel. Quem sabe que é você continuar convidando ele? Porque não sei se ele é um ladrão na cruz, vai ser no último suspiro. Mas, na verdade, nós não temos que largar a mão de ninguém, é todo. Porque o último suspiro de alguém pode ser aquele que ele falou assim. Um dia a Ana falou lá na casa do meu pai, há muitas moradas. Pai, me perdoa, o senhor me recebe agora mesmo. Amém? Amém. Eu queria só para terminar, pode? Pode, né? Só para terminar a minha parte, vocês vão continuar Efésios, não é? É porque eu vou dar um spoiler lá vai ficar brava não, né? Vou dar um spoiler da semana que vem, mas você vê que é tão verdade que Efésios 3 é a continuidade dele, que vocês vão ver na quinta-feira. Kellen, Ele põe fala a assim, câmera Paulo no ainda seu continuando, rosto. rogo-vos, pois eu preso no Senhor, ele ainda, lembrando isso, nós somos prisioneiros de quem, gente? De Cristo, né? Ele não está falando de Roma. Aí ele convoca que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então ele entrega essa palavra antes e fala assim, olha, vai orar, né? Vai ver qual o amor, a profundidade desse amor. E aí em Efésios 4, que é um spoiler já da quinta-feira, aí ele fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí Efésios 4 é um banquete, porque aí ele fala agora, então vamos virar gente grande agora, gente? Vamos ser maduros na fé? Então eu vou lembrar você qual que é a vocação que for chamar. E para quê? Para qual hora, né? Bênção demais, gente. Essa palavra... Mas quando Deus nos criou, Peraí, deixar o povo. tem que aproximar de novo. Então, ele nos criou, ele criou todo mundo para ser filho. Mas tem pessoas que negam, certo? Sim, acabei de falar. Isso. Aí, então, eles são considerados criaturas ou são considerados filhos. Como é que é essa questão? É só isso, né? Isso é uma questão teológica para a gente estudar uns 20 anos, e a igreja é dividida exatamente nessa questão. Eu quero ficar com a linha que Jesus fala. Eu não estou aqui para julgar quem vai e quem não vai. Ele foi muito claro. Não julgo, porque eu não sei o último suspiro da pessoa. porque muitas vezes Agora, a gente se tem respalda gente, nisso, né? Tem gente, institutos teológicos, um monte de gente partiu a igreja por causa disso. Eu não quero saber quem é. Só quero saber que Jesus fala, não julgue, porque às vezes... Eu penso, eu vou incluir, deixa ele se ele separar. quiser negar, deixa ele. Ele que se separe, eu não me separo. Porque meus filhos me perguntam, Ana, assim, todos são filhos de Deus, mãe? Todos, filhos. Todos são filhos. Deus criou todos. E Jesus diz o quê? Eu morri para todos. Para todos. Isso.
né? E aquele que confessar ele, está confessando, eu sou filho, eu sou filho. Tá, e aqueles que não confessarem, eu digo, se eles não confessarem, nunca confessarem, eles serão condenados, porque a palavra tá escrito isso. Exatamente. Então a gente não vai negar a palavra. Então, se eles não confessarem que eles são Aí, filhos, aí você continua a aulinha para os seus meninos. O que depender de vós, todos serão. todos serão. Isso aí. Então, vamos trabalhar para a gente para ele mesmo saber o que ele não sabe a respeito dele. Você sabe, Lu, né? Essa é a linha que você tem que tomar na criação dos seus filhos. Porque essa é a linha que nós devemos tomar. Todos nós somos evangelistas. Todos nós somos pastores. Quando a Bíblia te chama de reconciliadora, é uma pacificadora, é uma pastora, é uma evangelista. Né? Exatamente. E tem algo muito interessante que fala na palavra, que a igreja é o Espírito Santo que convence, né? Sim. E aí, às vezes, a gente quer convencer. A gente insiste em querer convencer. E o nosso papel é só anunciar. Anunciar é diferente de convencer. Porque convencer, você tem uma carga ali que você quer e tal. E, na verdade, a gente só vai anunciar. Que é o que Paulo estava fazendo aqui. Ele estava anunciando as riquezas insondáveis. Então, são riquezas que a gente não pode medir, por mais que a gente tente, né? Mas a nossa medida, ela é limitada. Mas essa riqueza insondável é o que fala lá em Colossenses 1, que fala assim, ó, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, assim, é Cristo em vós. É Cristo que vai fazer igual a Alana citou aqui, no grande banquete. Jesus convida para o grande banquete. Aí um dá uma desculpa porque ele tem um campo. O campo fala que é de propriedade. Muitos querem ter propriedade, né? Quer segurança. O outro dá uma desculpa do quê? Dá uma desculpa dos bois, que é o quê? A produção, o alimento, né? O outro dá desculpa o quê? Ah, eu me casei. Quer dizer, é os relacionamentos, não me deixa ir. Então, isso vai ser o que a gente vai ouvir. Entendeu? A gente tem que estar preparado para isso. Mas a gente vai fazer o quê? Igual Jesus manda. Vai lá e pega os pobres, os aleijados. Eu acho interessante isso. Pega os aleijados, traz os aleijados. Aqui está faltando alguma coisa. Traz os aleijados. Então, ou seja, você vai ter que carregar. Como que você leva o aleijado lá para Jesus? Que é isso que Jesus está falando. Traz aqui para o meu banquete. Como que você vai levar o aleijado? Jesus fala, traz. É carregando. E às vezes a gente não quer ter este trabalho, né? De carregar. Eu sinto espírito compartilhar uma experiência com vocês. Acho que é a segunda vez que vou contar isso. Nós temos uma grande mulher de Deus no nosso ministério, que ela era prostituta. E eu encontrei essa mulher na fila do supermercado, desesperada, drogada. E Deus falou, chama ela para sua casa. Eu chamei ela, ela não foi. Um dia eu estava em casa, morava no Jardim Caraíba, bate a porta, quem era? Era desesperada, drogada, vestindo como uma prostituta. Essa mulher foi atrás de mim, descobriu o meu endereço, me achou. E ela falava assim, eu não posso parar de prostituição, não. Eu posso, a gente vai cuidar de vocês. Mas isso é tão complexo, é uma cultura, é um demônio. Eu falei, mas uma coisa você pode, você vem para casa do menino, você toma café conosco, e aí você vai com a gente para a igreja. Aí eu falei assim, não posso, eu não tenho nem roupa para ir nessa igreja. Eu falei, tem sim, você vem, você toma banho, domingo que vem eu vou comprar uma roupa bem bonita para você. E assim foi. Aí as roupas que eu comprava para ela ficavam em casa. Quando ela aparecia no café, tinha visto que ela podia até tomar para vestir a roupa. E não precisou de eu falar nada. Muita coisa. Não. O espírito que ela compartilhou. Testificou nela. Ela era filha e que ela precisava querer, que ela não ia ter pai.
falta de coisa, eu ia mais. E a droga, como é que eu faço com a droga? Não dou conta. Aí eu peguei um filho na fé, que tinha experimentado com essa coisa da mesa. Falei, irmão, estamos com uma tarefa. Porque nisso você tem autoridade, mais do que eu. Ele me ajudou. Essa menina. Eu devia ter na época uns 20 e poucos. Essa mulher hoje, mãe de família, faz parte do corpo de liderança. Amém. Nunca falei para a igreja quem ela é. Filha de Deus, né? Por que eu estou compartilhando? Porque é só isso que a gente tem que falar. Patrícia trouxe a dica. Só isso que eu falava para ela, você é filha de Deus, você é um eleito, você faz parte da igreja. Eu não vou me conformar. Eu não quero conformar. Você não sabe, mas eu já sei para você. Você não tem pé, mas eu tenho pé para você. Tem gente, é como você disse, a gente vai ter que pegar no colo. Porque está tão arrebentado, tão destruído, você precisa carregar. Amém? Amém. E aí, irmã, se ela for embora, não for, problema dela. Se ela não vai ficar, não vai ficar, problema dela. Mas o que depender é de vós, não é isso que Paulo fala? Então, o esforço é meu. O sim é meu. A fé é minha. A promessa é minha. Amém. Amém. E assim, nossos filhos, que às vezes estão distantes, e a gente às vezes condenando ele. Nosso sogro, sogra, primo. E assim a gente faz. Porque às vezes é desagradável estar com eles. É chato. A gente bêbada, fazendo piadinha com você. Pegou os crentes, pegou, ó, vamos mudar de assunto. E por aí vai. Mas as riquezas são insondáveis. Amém? Não tem cofre na sua mente, na sua memória, que possa caber promessa para todas as situações. Só dar um breve testemunho aqui dessa insondável, né, medida de Deus, amor de Deus, O acolhimento é o nosso. acolhimento. Muitos aqui conhecem minha história, mas talvez algumas não, que estejam aí até acompanhando a gente online. Essa semana eu tive a alegria de celebrar 34 anos de casamento em família, com meus filhos, com os amigos dos meus filhos, e a gente foi fazer uma trilha. Deus colocou no meu coração que a gente ia celebrar dessa forma. E cada passo que eu dava, cada pedra que eu subia, que eu descia, meu marido com 62 anos, eu com 55, a gente subia e descendo até mais rápido que os jovens. E eu falava assim, Deus, tive exatamente essa palavra. O seu amor é realmente algo imensurável. Não cabe em nós medir o amor de Deus. Não cabe. Não dá. Quando eu encontrei a pastora Lana e fui levada até ela pela Lalá, a única coisa que a pastora Lana fez foi me dar colo. Eu estava tão destruída, minha vida, meu marido, eu, minha família, tão destruída. Não tinha o que falar, né, Lana? Não, Ela a gente me só deu chorava. colo. A gente só chorava. Cada história que você contava, eu chorava. Era assim, aos olhos humanos, era algo impossível. Impossível. E se a Lana não tivesse exercido esse amor imensurável, ela teria olhado para mim e falado assim: meu Deus, essa mulher está num estágio de loucura, e a família dela, e o marido dela, que isso aqui não cabe a gente cuidar, não, vai para lá, né, Lana? Mas não, o amor de Deus, através da vida da Lana, da Lalá, fez com que a gente permanecesse ali e se sentisse amado, porque o que faltava na nossa vida era amor. O amor é o alicerce. O amor é a base. E a gente não sentia esse amor. Então, quando nós tivemos esse amor de Deus revelado, primeiramente na minha vida, depois na vida dele, na vida dos nossos 3 filhos, assim, nós saímos de um lugar de miséria absoluta. Miséria absoluta. Era situação de violência, de agressão, de tudo mais. E fomos vivenciar
aquilo que realmente Deus tinha planejado para nós. E hoje meu marido é um homem doce. Chega a ser boa. E assim, e o que a gente É verdade. Eu e o falo, que a gente irmão, é e o que a gente experimenta, maravilhoso. não é? É uma é uma solitude, É. é uma grandeza que a gente sente que isso reverbera por todos os lados, onde a gente caminha, com quem a gente caminha. Então vamos orar. Amém? Alguém quer orar? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essas insondáveis riquezas, Pai. Que o Senhor já planejou, o Senhor já destinou, ó Pai. E o Senhor, assim como os anjos, o Senhor está olhando por nós, está cuidando de nós, está nos cercando por todos os lados, ó Deus. Então, no mais íntimo, no mais profundo, onde nós ainda não enxergamos ou onde nós não sentimos o seu amor, ó Pai, que o Senhor agora vem como uma luz que dissipa todas as trevas. Amém. Entra em cada gavetinha dos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha revirando cada coisa que o Senhor ainda não entrou, mas que nós vamos hoje, a partir de hoje, permitir. Nós te aceitamos, ó Pai, para permitir que o Senhor age em nós, para que nós sejamos esses agentes de transformação. Nós sejamos esses, assim como Paulo, a igreja do Senhor refletida aqui na terra, ó Pai. Nós somos corpo, nós somos um, nós somos multiformes, mas nós somos unidos nas nossas diferenças, ó Deus. Então, hoje, vai em cada lugar que nós sejamos posicionados, como esses faróis, onde nós estivermos, farol da sua luz, farol da tua plenitude, ó Deus, porque nós experimentamos. Se nós conhecemos, nós experimentamos e nós temos plenitude. Amém. Em nome de Jesus.